Boa tarde, oitavo ano. Esse vídeo de hoje é uma devolutiva da atividade, né, que eu pedi do caderno do aluno, da página 6 e da página 7, tá bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade que foi realizada, certo? Então, olha só, era uma situação de aprendizagem que fala sobre a gravidez na adolescência. Ele começa falando que a adolescência é um período de transformações corporais, psicológicas e socioafetivas, e é uma fase onde surgem muitas e muitas dúvidas, descobertas, são inúmeras situações que marcam esse período. A gente já tinha conversado sobre isso no vídeo anterior, quando a gente falou de adolescência, tá bem? Bem, e aí ele fala que também é uma fase onde ocorrem as descobertas e as dúvidas a respeito da sexualidade, tá, dos adolescentes e jovens, e que se isso não for trabalhado de forma plena, pode acarretar riscos e perigos para a saúde desse adolescente, e dentro desses riscos, uma engravidez, pode ocorrer uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível, tá? Na atividade 1, ele vai trabalhar a questão da gravidez na adolescência. E aí tinha um pequeno texto para ler a respeito, né, da gravidez e tal. Ele fala que a adolescência é um momento de desenvolvimento do corpo do adolescente. Você não é mais uma criança, mas você ainda não se tornou um adulto. Então, você tá ali no momento de transformação. E é o momento, é a fase onde surgem as primeiras paixões, onde o adolescente se apaixona pela primeira vez e onde ele vai testar também os próprios limites. E fala também que é nessa fase que o adolescente começa a pensar na sua vida sexual, a ter interesse sexual de alguma forma. Então, é importante começar a trabalhar as questões do que é ter um sexo seguro, a segurança com relação ao ato sexual, tá? Então, ele vai discorrendo por aí. E aí, nessa atividade, ele faz 3 perguntas para vocês. A primeira era: o que é ser pai? E depois a segunda, o que é ser mãe? E por fim, quais mudanças uma gravidez pode trazer para a vida dos adolescentes? Eu gosto de comentar com os meus alunos a respeito desse assunto, falando o seguinte para vocês. Pessoal, ser mãe e ser pai vai muito além de dar o que comer, o que vestir e um teto para essa criança, tá? Por quê? Porque você tem que proporcionar para essa criança alimentos. Sim, claro. Você tem que proporcionar para essa criança vestimentos. Sim, claro. Você tem que proporcionar para essa criança cuidados de higiene. Sim, ok. Que ele tenha um local adequado para dormir e para viver. Sim, também. Mas não é só isso. Você tem que dar a esta criança as condições adequadas de desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional. E aí que tá o problema. Um adolescente pai, ele não terminou seu desenvolvimento emocional. Como é que ele vai ter condições de dar a esta criança condições emocionais necessárias para que ele tenha um desenvolvimento emocional adequado? E aí, gente, vai desde como essa criança aprende, os estímulos que ela recebe, porque cada fase, cada faixa etária, ela precisa receber um estímulo adequado para aquela idade, né? Então, tem estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos motores, né? E aí que tá o problema. Um adolescente ele não vai ter noção de quanto esses estímulos são importantes e necessários na vida da criança, o quanto você contar uma história, o quanto você brincar, o quanto você dar brinquedos para a faixa etária daquela criança adequados são imprescindíveis para o desenvolvimento emocional, social, motor, psicológico dessa criança e inclusive cognitivo, né, de aprendizagem. Quantos adolescentes, se tem adultos que não têm, não conseguem entender que a brincadeira, o brincar, o correr, o pular, o montar estratégias, o brincar em grupo, vão influenciar na maneira como esse aluno depois vai fazer cálculos matemáticos, o quanto uma coisa está diretamente ligada à outra. Se um adulto tem dificuldade de entender isso,
imagina um adolescente. Então, as condições necessárias para o crescimento dessa criança não serão efetivamente proporcionados a ela. E esse é o problema, tá? Crianças criando crianças não é o natural, não é o normal, não é o esperado e não é o adequado. Por isso, a gente precisa evitar uma gravidez na adolescência. E para a criança e para o adolescente, quais são os impactos? Todos. Ele vai deixar de viver a fase da adolescência para entrar numa fase adulta cheia de responsabilidades. De duas, uma. Ou ele vai perder esse período, essa fase da vida dele, ele vai pular isso e ir direto para uma fase muito mais complexa, ou ele vai continuar sendo adolescente e não dará condições nenhuma para essa criança se desenvolver adequadamente. Tá? Então, nós temos aí problemas sérios, problemas graves, né? E isso que eu não sou da área, eu não sou uma psicóloga, eu estou falando aqui o pouco conhecimento que eu tenho a respeito do desenvolvimento infantil, tá? Né? Existem problemas aí até mais complexos e mais profundos. Então, eu estou falando aqui em linhas gerais, de uma forma geral, tá? Para vocês verem quanto esse assunto é complexo, né? Não é Deus que cria as crianças, viu, gente? Somos nós. E é o ato de maior responsabilidade que nós temos na vida. Até mais responsabilidade do que um trabalho, do que o seu lado profissional. Porque essa criança ela vai estar no mundo para sempre. E tudo que ela fizer, e toda a forma como ela se encaixar, ou tudo que ela devolver para a sociedade é responsabilidade da educação que nós demos a essa criança. E nós, como pais, mães, somos os primeiros educadores desse indivíduo. Nós que passamos os valores para eles. Nós que passamos a maneira como ele vai lidar com o mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Bem, na atividade 2, ele traz uns dados a respeito da gravidez na adolescência. Então, ele diz o seguinte, é uma tabela que estava aqui na página 7, aonde você tem a taxa mundial, a taxa da América Latina e do Caribe e a taxa brasileira. E nós estamos falando de um número para 1.000. Então, ou seja, a cada 1.000 adolescentes, meninas, tá? Entre 15 e 19 anos, nós temos 46 delas tendo uma gravidez na adolescência. Já na América Latina, isso sobe para 65,5%. E no Brasil, isso é maior ainda, tá? Então, no Brasil, nós temos 68,4%, 68,4 adolescentes a cada 1.000 que vão engravidar na adolescência, tá? Entre os 15 e os 19 anos. E aí, ele pedia para vocês fazerem uma reflexão do quais os motivos que levam a isso. E aí, ele fazia 2 perguntas para vocês. A primeira, que ações preventivas são necessárias para que possamos diminuir os casos de gravidez na adolescência? Gente, discussão, informação, muita informação. Levar para os alunos os métodos de contraceptivos adequados, levar para os alunos essa questão da responsabilidade de nascimento de uma outra criança, todos os problemas que isso pode acarretar no corpo de uma adolescente, na saúde dela, na saúde psicológica e emocional dessa adolescente depois, e no desenvolvimento emocional, psicológico e físico dessa criança que vai nascer, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, amplamente discutido, tá? E os pais têm um papel também muito grande nisso, de orientação. Não é só a escola, isso é um trabalho em conjunto. Pais, escola, sociedade, governo, todo mundo atuando juntos para dar a este adolescente a ideia e a noção correta do que é ter uma gravidez, do que é um desenvolvimento infantil, tá? E a segunda pergunta era, você considera que prevenir a gravidez é responsabilidade do homem, da mulher e por quê? Gente, dos dois. Porque se um não quer, dois não fazem.
Se uma gravidez aconteceu, a responsabilidade é dos dois. A menina não fez o filho sozinha, o rapaz não fez o filho sozinho, precisou dos dois, precisou de ambos para que isso se concretizasse. Então a responsabilidade é dos dois, embora nós saibamos que a nossa sociedade é extremamente machista. Muitas vezes o rapaz não assume as suas responsabilidades, ficando muitas vezes só para a menina. Quantas pães, ou aliás, quantas pães você conhece, né? Que é uma mistura de pai com mãe. Quantas meninas estão sendo as duas coisas pelos teus filhos? E na verdade, ela tenta, mas ela não vai conseguir atingir e ser efetivamente o que essa criança precisa. E eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Eu sou filha de uma relação que foi desfeita. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 2 anos de idade. E a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa para mim, sim. Essencial para mim, sim. A minha tia, que me ajudou, a minha mãe a me criar, também foi uma pessoa maravilhosa. Foi. Mas a presença masculina me fez muita falta. E muitos dos erros que eu cometi na minha vida, e muitas cabeçadas que eu dei na vida, principalmente no setor emotivo, emocional, né? De relacionamentos, foi porque eu não tive ali um direcionamento masculino, da visão masculina da coisa, da, do... Enfim, gente, a criança precisa de ambas as visões, né? Porque a visão feminina ela é muito diferente da visão masculina. E como eu cresci sem isso, entender o outro, né? O homem, o outro, foi muito complexo para mim, tá? E ainda né? Até, imagina, para as crianças que tiveram um pai presente, é difícil entender o outro lado da relação. Imagina para uma criança que não teve, tá? Que não tem... ela não tem direcionamento nenhum, ela se sente totalmente perdida nesse quesito. E é complexo, é complicado. Você leva anos para superar a rejeição, para superar o abandono, para superar a falta que aquela pessoa te fez. Depois, durante os teus relacionamentos, para entender qual é o papel do seu marido, ou do companheiro, ou do homem que está do teu lado, porque você não entende, porque você não vivenciou essa experiência. Então você acaba cobrando dele muitas vezes que ele faça o papel de pai, porque você não teve, mas ele não é teu pai, ele é teu marido. Então são coisas muito complexas, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é responsabilidade dos dois, sim, porque o pai e a mãe, cada um tem o seu papel dentro da vida dessa criança. E mesmo que a relação ela termine, que os pais se separem, o pai e a mãe eles têm que ter o discernimento de entender que o que acabou foi a relação deles e não a relação deles com a criança. Que isso é uma coisa totalmente diferente. E infelizmente não são todos os pais que têm maturidade para entender isso. Acha que se o relacionamento com a mãe ou com o pai acabou, então, se eu não tô mais junto com aquela mulher, então aquela criança não me pertence mais. Gente, aquela criança vai ser teu filho pra sempre. Pra sempre. Filho é pra sempre. Tá? Eu vejo isso, eu via isso muito na minha tia, que foi uma segunda mãe pra mim. Eu tinha 40 anos, 40 não, na época 30 e poucos anos, 38 anos, 38, 37 anos. Ela me dava presente de Dia das Crianças, porque ela me dizia que ela olhava pra mim e ela me enxergava como uma criança, embora eu tivesse 37 anos, tá? Claro que ela não dava um brinquedo, mas ela me dava alguma coisa. Uma camisa, uma blusa, uma blusa de frio, um sapato, um brinco, sei lá. Ela nunca esqueceu o Dia das Crianças, tá? E uma criança que não recebe essa atenção, esse cuidado, provavelmente vai se tornar uma criança extremamente carente. E a carência atrapalha a vida afetiva, a vida emocional, a vida profissional dessa criança, a maneira como ela vai lidar com o mundo dela, tá? Então, gente, essas relações, elas têm que ser muito bem estruturadas. As relações familiares, elas precisam ser muito bem estruturadas para que essa criança cresça da melhor forma possível, tá? Espero aí ter ajudado vocês na atividade, tirado algumas dúvidas. Qualquer dúvida, me procurem, mandem mensagens ou pro meu e-mail ou lá na plataforma do Classroom, tá bem? Beijos, fiquem com Deus.